Olá, bem-vinda à aula da ESFIEL, Escola de Formação Integral em Liderança da Igreja Evangélica Cristo Reina. Essa é a disciplina de família cristã. Nós temos dado durante um mês a disciplina e essa é uma de nossas aulas. O tema da nossa aula de hoje é restauração da família. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e cuidado com as famílias. Declaramos a nossa dependência de Ti e dizemos, Senhor, em uma só voz, que Tu és o Deus a quem nós servimos e amamos. Somos gratos a Ti por tudo. Abre o nosso entendimento neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, a nossa introdução de hoje fala do seguinte. A edificação de um lar não é algo que acontece apenas na cerimônia de casamento, né? Mas quando nós mudamos para uma casa nova, quando existem datas especiais para a família também, nós entendemos que são motivos e são ocasiões que geram a edificação de um lar. Essas oportunidades, que muitas vezes se leva a um tempo de construção das nossas famílias, é um momento que às vezes, quando não acontece, nós temos a sensação que tudo está se desmoronando aos nossos olhos. Mas a edificação da família é algo que nós precisamos cultivar para toda a vida, diariamente. Sempre devemos reedificar lembrando de um versículo bíblico que se encontra em Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, nós devemos entender que muitas coisas construídas por nós, elas são vulneráveis e são instáveis. Mas quando são edificadas por Deus, quando Deus é a base da família, é a base dos relacionamentos, nada pode abalar esta situação. Porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre, conforme Salmo 125:1. Mas hoje, como é que nós podemos pensar? Como restaurar a família? Nós vamos aproveitar essa aula de hoje para refletir em algumas atitudes que nós precisamos tomar para restaurar a família. A primeira atitude é a ação da sabedoria. Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. A Bíblia ensina que o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, né, ele tem a sua casa em base forte e não há nada que venha fazer com que ela caia. Seja a ventania das dúvidas, né, sejam os medos e as angústias, mas ela vai permanecer. E é interessante que não fala só para o homem, fala também sobre a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, conforme Provérbios 14:1. Esses pensamentos nos ensinam que nós precisamos edificar nossas famílias através da sabedoria. Ser sábio significa ter o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Veja que a nossa aula está recheada de versículos bíblicos que vão fortalecer a nossa fé, né? E vão nos fortalecer para tomarmos atitudes firmadas no Senhor e na sua palavra. Quando os membros da família temem a Deus, procuram buscar a vontade do Senhor para todas as coisas. Além disso, uma pessoa que tem a sabedoria de Deus é uma pessoa espiritual, é uma pessoa que busca a ação dos frutos do Espírito em sua vida, conforme Gálatas 5:22 e 23. Muitos lares se destroem porque cada um pensa que sabe mais do que o outro e fica acontecendo aquela famosa disputa de poder. Quem sabe mais? Né? Aquelas lutas interiores que muitas vezes externam e cada um quer ter a sua razão e que ela prevaleça, né? Um quer saber mais do que o outro. Mas a palavra de Deus diz um detalhe em Tiago, né? No livro de Tiago. Em Tiago 3, de 15 a 17, os versículos dizem o seguinte: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente para, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Veja como muitos problemas e muitos conflitos dentro dos lares poderiam ser evitados se nós agíssemos com mais sabedoria. Então, peça a Deus que lhe dê sabedoria para restaurar sua família,
para que você possa também ter relacionamentos restaurados no seu trabalho, na escola, onde quer que você esteja, conforme Tiago 1,15. Com sabedoria, a sua família e a sua vida será transformada. Mas qual outra atitude que nós precisamos tomar para restaurar, né, a família? Segunda, trabalho. Provérbios 24:27 diz o seguinte: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Construir uma casa é algo que dá muito trabalho, né? Uma reforma é ainda pior. Eu lembro que quando nós começamos, há muitos anos atrás, nós compramos um terreno, né, para nossa família, conseguimos comprar um terreno, adquirimos, e passamos um período juntando, recapitalizando novamente, mas aproveitando as oportunidades. Então, como o pastor Thompson é engenheiro civil também, por formação, ele fez a planta da casa e ele começou a colocar o quantitativo. O que nós precisávamos de material, o que poderíamos já ir comprando e aproveitando as oportunidades e o que poderíamos deixar apenas para cima da hora, né, para aquele momento já do início da construção e que poderia também não ser guardado. Então deixamos para o final areia, cimento, tijolos, mas saímos comprando o restante das outras coisas. E foi muito interessante, porque quando começamos a construção, nós já tínhamos como fazer a sua fundação, a sua base lá. E depois conseguimos levantar o restante. Mas isso é a construção. Depois que estávamos aqui, que fizemos aquele miolo da casa, precisamos fazer uma outra parte da casa, mais um quarto, mais uma sala, depois de uns 2 anos. E aí, quando nós fizemos essa parte, era uma reforma, ou seja, era uma ampliação. E aí, foi bem mais trabalhosa, né? Porque nós já estávamos dentro da casa, já tinha aquela poeirada toda, já tinha os preços que já estavam mais elevados. E nós precisamos colocar em ordem tudo novamente. Então, durante o tempo da restauração, parece que a bagunça ela nunca vai acabar, mas depois fica tudo novo e fica tudo organizado. Com as famílias é a mesma coisa. Eu usei só esse exemplo para que ficasse mais fácil para o seu entendimento. Cada um tem um papel na família e todos precisam fazer a sua parte para manter a casa em ordem. Se apenas um lutar sozinho, não consegue vencer. Então, quando a gente fala de trabalho, também significa o quê? União da família. Quando Neemias foi reedificar os muros de Jerusalém, ele tomou como base para o trabalho as famílias que deveriam restaurar o muro correspondente onde estava a sua casa. Está lá em Neemias 3. Então, aquela família era responsável por aquela parte do muro, né? Trabalho também significa atitudes reais para restaurar a família, restaurar a sua vida. Nós não podemos ficar só na conversa de que tudo vai mudar. É preciso fazer alguma coisa real, fazer alguma coisa prática, né? Para que aquela situação mude. Então, eu preciso ter minha atitude, eu preciso mudar meu comportamento, em que eu posso contribuir para que haja paz no meu lar. Quando Jacó, ele ficou cansado de lutar, esperando as promessas do seu sogro Jetro, ele perguntou: quando hei eu de trabalhar também pela minha casa? Gênesis 30:30. Nós também devemos nos perguntar se nós estamos trabalhando em unidade para a restauração da família ou apenas esperamos pelo outro e ficamos prometendo sem cumprir, sem mudar, sem transformar. Então, você tem que trabalhar pela transformação do seu lar, pela transformação da sua vida, você como indivíduo, como um agente de transformação. Mas qual é a outra atitude que nós precisamos tomar para restaurar a família? Nós precisamos ter fé. Então, Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. A fé é a base sólida que sustenta uma família abençoada por Deus. Quando falta tudo e não se vê alternativas naturais através da fé, nós podemos visualizar o impossível e crer que tudo é possível ao que crê. Quando uma casa ela precisa ser construída ou ela precisa ser reformada, primeiro nós imaginamos como será quando ela vai ficar pronta. Então nós começamos a edificar. Do mesmo modo, é a edificação da família. Tudo começa com a fé.
Através da fé, nós podemos ver o que nós sonhamos, nós podemos buscar a realização em Deus. Eu lembro que era olhar na planta a construção da casa, como a casa ia ficar uma coisa, mas quando as paredes começaram a se erguer, eu lembro quando eu vinha na casa que eu andava, tudo escuro, era cimento, tijolo, barro, terra, e eu não conseguia imaginar a dimensão. Eu achava que tudo ia ficar pequeno, apertado. Mas depois que as paredes começaram a se erguer, a tinta começou a chegar nas paredes, eu vi que ela começou a tomar forma, eu vi como ficou também a parte externa da casa, eu achei lindo tudo aquilo. Valeu realmente todo o sacrifício, todas as atitudes que foram tomadas, as decisões que foram tomadas. Então, nós precisamos ver e sonhar e ver que a realização de Deus para a nossa casa, nossa família, para os locais onde nós estamos, com pessoas individuais, tem que ser realmente transformado e impactado. Então, a fé, ela fortalece a família. As atitudes como pregação da palavra no lar, a oração doméstica, ouvir louvores em casa, são formas de fortalecer a fé na família. Deus se agrada da família que busca fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus 11:6. Meu esposo costuma dizer muito em casa que quando nós colocamos louvores ou até quando eu canto, o ambiente se transforma, né? Nós conseguimos atrair a presença do Senhor realmente. Não que sem o louvor não aconteça, porque você é a pessoa que tem que ser usada por Deus para transformar o ambiente, transformar o lugar onde você está. Mas quando você usa também da arma chamada louvor do Senhor, você consegue fortalecer a fé da sua família através daquele louvor, da letra que é ministrada ali naquele momento. Então foi Deus que criou a família, somente Ele que tem o poder de restaurar. A primeira atitude para restaurar uma casa é deixar Jesus entrar no lar, pois Ele está batendo a porta, conforme Apocalipse 3:20. A família, ela precisa ser restaurada por Deus e Deus quer transformar a sua família. São essas 3 atitudes que são essenciais e importantes para nós. A sabedoria, porque com a sabedoria a família é transformada. O trabalho, porque nós precisamos trabalhar para o nosso lar, para a transformação do nosso lar, agindo, deixando que ações como unidade, união e atitudes sejam transformadoras, modificadoras. E nós precisamos também deixar a nossa família ser restaurada através do exercício da fé, crer que Deus transforma a nossa família, independente do que nós estejamos vendo, qual a situação de desastre de tragédia que está acontecendo na sua família, o Senhor vai transformar. A conclusão é que nós não devemos deixar a nossa casa desmoronar. Não espere chegar numa situação como essa. Haja, atraia a presença do Senhor, declare a sua submissão a Deus e que você quer essa transformação. Cuide do seu maior patrimônio, que é a sua família. Tenha cuidado para não deixar as coisas irem envelhecendo e acabando com o tempo, os relacionamentos se transformarem sendo desgastados. Depois vai ficar muito difícil de recomeçar. Então vai fazendo a manutenção do seu lar, cada dia com a ação de sabedoria, com o trabalho da união, da atitude, das suas atitudes, a transformação e o exercício da fé. Mesmo que a sua casa já tenha desabado, esteja em ruínas, Deus pode te ajudar a transformar a história dos que ficaram na sua casa, dos que são chamados da sua família, de você como indivíduo. Você precisará pedir a Deus sabedoria para fazer as coisas certas na hora certa, atitudes corretas e não com incoerência. Também você deve lutar muito, sabendo que a restauração de uma família é uma tarefa muito trabalhosa, pode até ser demorada, mas acima de tudo você precisa ter fé e crer que o Senhor há de transformar a sua família e mudar a sua história. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa praticar essa aula, que você possa compartilhar também e que principalmente você possa ter testemunhos da declaração de que Deus faz a mudança de vida e faz a mudança da sua família. Que Deus lhe abençoe. Essa é a aula da Fiel que nós encerramos neste dia. Até logo.